De volta com o programa Ponto de Vista. Os entrevistados de hoje são o trompetista Cícero Antônio, esse baiano porreta, acompanhado de César Serafim, um músico fantástico de poucas palavras e muitas teclas. Muitas teclas. Falando um pouquinho da Copa do Mundo que está vindo por aí. Muita gente está falando, mas será que o Amazonas vai ter música também para esses turistas que virão para Manaus, que pelos estudos que estão sendo realizados, Manaus provavelmente será a terceira maior sede da Copa do Mundo, batendo inclusive Belo Horizonte? Olha, eu acredito muito no potencial do Amazonas, tá? Eu quero deixar bem claro, porque às vezes as pessoas falam, não, o músico chegou agora e tal, se introduziu no mercado, não pode não entender muito da realidade daqui. Eu tive o prazer de viajar uma boa parte desse país, como também tive o prazer de morar em alguns lugares fora, como morei em Londres por 4 meses e desenvolver um trabalho musical, um trabalho artístico musical, num momento da cultura brasileira excepcional, que foi os 300 anos de aniversário de Zumbi do Palmares. Então a peça Zumbi, que foi montada pelo Bando de Teatro do Olodum, tá? Em Salvador, eu fiz a direção musical e essa mesma peça foi montada em Londres pela Black Theatre Corporation, que eu também fiz as composições e a direção musical, certo? Ou seja, com isso eu quero dizer que o bom da gente estar em territórios diferentes é a capacidade que você tem que ter rapidamente de traduzir qual o seu papel em cada território, tá? Trago isso para que cada cidadão do estado do Amazonas pense em qual vai ser o seu papel para esse momento do estado do Amazonas em dialogar com o resto do mundo, já não é mais só com o Brasil. Qual é a proposta que o Amazonas tem para o resto do mundo? Certo? É uma proposta diversificada, onde ele consegue dialogar, ele consegue posicionar bem toda a sua diversidade, toda a sua gente, toda a sua potencialidade. Ele consegue estabelecer um planejamento de desenvolvimento dos próximos 50 anos, para os próximos 100 anos. Eu acho que esse é o pensamento que cada um de nós, cada cidadão, do pipoqueiro ao governador do estado do Amazonas, ele tem que estar pensando nessa característica. Evidentemente que essa é uma fala de um músico que está no Amazonas, vive no Amazonas, respira o Amazonas, quer produzir para o Amazonas, acreditando que o Brasil pode ter uma outra dinâmica de funcionamento numa estratégia internacional a partir do Amazonas. É a situação do legado, né? Nós estamos esperando um legado para essa Copa e não apenas puxadinho. Exato, isso aí. É uma questão da estrutura. E não tem estrutura sem um bom pensamento, sem uma boa ideia e sem uma dinâmica técnica de viabilidade. E voltando agora para a Tipiti, e ela está trabalhando de uma maneira direta em cima dos músicos nessa situação da estrutura. Ela está dando estrutura para vários músicos que às vezes não tinham mais como se organizar, e excelentes músicos, digamos de passagem, e a partir daí ela coloca no mercado no mercado de trabalho, inclusive alguns bares têm que ser elogiados. Eu faço questão, um exemplo que eu dou é do Chefão, que abriu um dia excelente. O programa, por exemplo, de jazz do Humberto Amorim também traz o jazz para a sociedade, mostra. Então são pessoas que a gente tem, pessoas e lugares que a gente tem que bater palmas de pé. Eu concordo plenamente com você. Acho que o Chefão é a casa de jazz aqui do estado do Amazonas, tá? Vamos acreditar, vamos crer que também a iniciativa privada também se sensibilize e também crie novos outros espaços para dar emprego a esse potencial todo de músicos. Acho que uma das coisas que eu poderia dizer para os artistas, uma coisa que a nossa presidente Ellen gostaria de estar dizendo aqui, a Tipiti, ela não é uma associação, ela não é ordem dos músicos, ela não é sindicato. Ela é um negócio. Nosso papel aqui é empreendedorismo. Tá? Nós queremos ver onde está o talento, onde está o valor, onde estão as potencialidades, onde e como está o mercado e como nós podemos dialogar com o restante do mundo a partir da organização do nosso mercado. Essa é a nossa linha de trabalho. E encaixar cada um no seu nicho. Isso, é isso aí. Voltando agora para esse nomezinho que significa embaixo da pedra.
Como é que foi acertar esse nome? É difícil, tá? É AGB Oculta. Muito bem. Porque AGB Oculta seria um nome trazido para o português. Mas é AGB Oculta, com G mudo, também pensando em português, e Abeokuta, que é o nome da cidade a oeste da Nigéria. Tá? Uma cidade de tradição africana, tradição inqueto, que fica na Nigéria. E o nome dela é Debaixo da Pedra, porque a cidade é encravada, uma região montanhosa, e a cidade é encravada entre as pedras. Tá? E aí leva o nome mesmo de Abeokuta. AB é cabaça grande e Okuta, pedras. Oba, é bom que a gente aprende um pouco aqui no programa também. Falando um pouquinho de mercado de trabalho, você acha que Manaus tem crescido cada vez mais para o jazz, principalmente depois do primeiro festival de jazz que foi realizado e cada vez mais está se renovando? Eu acho que o mais importante é se ousar. Tá? Eu acho assim, o governo ele ousa com as ferramentas que ele tem para ousar. O cidadão comum, ele ousa com a ocupação do seu espaço, seja ele qual for. E o músico, ele tem que estar sempre linkando essas duas tendências. Gilberto Gil, quando era ministro da Educação, ou ministro da Cultura, ele, na abertura do Fórum Mundial Cultural de 2004, ele falou a seguinte frase: o povo sabe o que quer, mas também o povo quer o que não sabe. Aí fica, quem é que vai traduzir isso? É um problema sério. Até porque as eleições são um grande exemplo disso, né? Você está entendendo? Então, assim, eu acho que os artistas, ele tem a capacidade de ser um interlocutor em tentar entender e dar ao povo o que ele quer e não sabe. Então, eu acho que a Tipiti está tentando responder essas questões. Os músicos dessa terra, os artistas dessa terra há de tanto tempo, como Tony Medeiros, Célio Cruz, Chico da Silva, Zezinho Correia, Serginho Queiroz, tantos nomes que estão tentando responder essa resposta. Está tentando alimentar essa linha de pensamento, esse espaço. Eu acho assim que nós da Tipiti, com os músicos que estamos aqui, estamos dando a nossa contribuição para o sotaque em jazz. Ok, gente, muito obrigado pela entrevista e agora vocês que estão em casa vão ficar com a música dessas duas feras que estão aqui no meu lado. Um abraço e até a próxima semana.